Há 27 anos, a gente iniciou uma história. Mas a gente evoluiu. Hoje, já somos 4 agências e com projetos para expandir mais, estar cada vez mais perto de você. Com atuação estadual e abrangência nacional, a Uniprime Sul abriu suas portas para quem quer empreender. A gente veio para trazer mais soluções. Soluções para quem pensa grande, para quem sonha em ganhar novos horizontes. E quando bate aquela dúvida, lá está a nossa equipe para oferecer segurança, certezas e boas escolhas. Cada região com as suas peculiaridades, cada região com as suas potencialidades. E nós, com o nosso DNA inovador. De norte a sul, de leste a oeste, aonde tem desejo de empreender, tem a força da Uniprime. Somos a Uniprime. Vem evoluir com a gente. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Muito boa noite a todos, estamos começando o nosso programa de hoje, em nome da Unimed Erechim. Com o cartão Acesso Mais Fácil, você garante seu check-up por apenas R$ 18 por mês. São mais de 280 médicos em diversas especialidades, prontos para atender você. Chame no WhatsApp 54 9 91 20 24 30 e peça já o seu. Unimed Erechim. E também Uniprime Sul, a sua instituição financeira cooperativa. Aqui é o futuro sempre maior. Uniprime Sul. Muito bem, nós estamos recebendo com muito prazer hoje aqui o vice-presidente do Partido Liberal aqui em Erechim e também que concorreu à prefeitura no último pleito, que concorreu a prefeito, Hernani Melo. Nós vamos saber um pouco mais sobre como é que ele está vendo a atual administração e o que ele tem feito da sua vida política, enfim, né, se ele permanece, não permanece no meio político. Eu vou tratá-lo como Hernani, né, que o senhor é conhecido mesmo assim, né, prazer em recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Olá, meu amigo Odi, é muito bom sempre estar aqui contigo, participando desse teu programa, até porque esse programa ele ecoa na cidade e as pessoas podem saber um pouquinho mais sobre o trabalho que a gente desenvolveu durante a eleição municipal e depois das eleições. Mas também é importante esse canal de comunicação que nos é colocado à disposição. Nós tivemos nesse período do ano passado, no final do ano passado, né, as eleições municipais. Eu vinha, Odi, de 4 mandatos como vereador. Dei uma pausa de 8 anos, então eu estava fora da política há 8 anos. E veio as eleições agora de 2024 e um grupo de pessoas que representavam alguns partidos tinha um projeto, né, que a gente queria apresentar para a sociedade, um projeto diferente do que o atual governo tem apresentado. E nós fomos escolhidos por esse grupo para representar esse projeto. Uma eleição municipal é uma experiência que fica para a vida toda, uma eleição extremamente difícil, uma eleição trabalhosa, mas uma eleição de certa forma gratificante,
porque embora a gente não obtendo o êxito, ficando em segundo lugar de 4 candidatos, mas ela te dá uma possibilidade maior ainda de tu poder conhecer ainda mais toda a cidade de Erechim, todos os setores da cidade, o que representa o setor econômico, o setor social, né, as lideranças comunitárias. E isso te traz uma bagagem muito grande para que você possa ainda continuar sonhando com uma cidade melhor e ainda após a eleição pensando no futuro. O senhor foi vereador durante 4 mandatos, mas o senhor teve então essa experiência à prefeitura. O que acrescentou isso? O que foi de diferente? Porque eu imagino exercendo uma atividade durante 4 anos, depois voltar a exercer a mesma atividade durante 4 anos, depois voltar a exercer a mesma atividade por mais 8 anos. Eu sei que os dias são diferentes, enfim, tudo, mas essa experiência da campanha lhe trouxe uma visão diferente sobre a cidade daquela que o senhor tinha como vereador, ou não? Ou amplificou um pouco mais? Veja bem, 16 anos como vereador, tu tem uma visão de dentro da estrutura política para fora. Esses 8 anos que eu fiquei fora, tu consegue enxergar de outro ângulo. Tu olha de fora para dentro e tu consegue, e a gente consegue ver algumas coisas que de repente tu não via lá de dentro. E isso acrescentou muito, né? Eu acho que esse período, e isso é importante, isso que você falaste agora é muito importante, a alternância de poder. E isso era uma das teses e um dos quesitos que nós comentávamos durante a campanha eleitoral, falávamos para a comunidade que essa alternância ela é importante. Não é que o prefeito que está e os que foram não deixaram uma marca, fizeram o seu trabalho, mas quando você altera, tu muda a visão. Tu tem novas ideias, tu tem novos projetos. A cidade, a tecnologia, hoje, em forma de gestão, ela avança rapidamente, a passos largos. E muitas vezes o poder público não acompanha essa mesma velocidade. E quem está de fora, quem se preparou para fazer gestão pública, como eu me preparei, nós tínhamos um projeto alternativo, respeitando tudo que está ali, respeitando tudo que foi feito, e nós não estamos aqui para dizer que é terra arrasada, muito pelo contrário, existem projetos interessantes, mas existem muitos projetos que estão parados. A cidade ela precisa desse movimento numa espinha dorsal. Nós temos problemas sérios na cidade que ainda não foram resolvidos, após 4 anos, Sim. 4 mandatos do atual prefeito. Eu gostaria que o senhor, pode usar o tempo à vontade, então, que o senhor desse uma panorâmica assim, dessa linha mestra, uma linha mestra assim, do que é que o seu projeto para a cidade, para o município de Erechim, difere do projeto de quem está no poder hoje em dia. Não, muito bem. Como eu te falava da espinha dorsal, nós temos alguns... Não, fica tranquilo. Nós temos alguns problemas sérios na cidade, que nós temos que enfrentar e que já vem de anos. Exemplo, problema do abastecimento de água e do tratamento de esgoto. A nossa cidade hoje, do porte da cidade de Erechim, de 100 mil habitantes para mais, é a única no estado do Rio Grande do Sul que não existe tratamento de esgoto. Então, tu já começa a ter uma visão de questão de meio ambiente, de questão de saúde pública, muito forte por não ter isso, né? A gente sabe que tem hoje problemas jurídicos, a Corsã não está aí mais, a Corsã foi privatizada pelo governo do estado, pelo governo Eduardo Leite, né? E a empresa que está se apresentando não é a Corsã, ela usa o nome da Corsã, mas não é a Corsã hoje, e está conversando com a atual administração, mas isso tem que ser numa velocidade maior, isso está muito parado. A questão do lixo, nós não podemos pensar em avançar a nossa cidade com pessoas ainda num tratamento não humano, correndo atrás de caminhões, fazendo a coleta do lixo. Hoje a questão da coleta e a questão da destinação final, nós não temos um planejamento, nós não temos um caminho e um norte a seguir. Hoje tem muitas cidades, e nós visitamos na época, um exemplo, a cidade de Chapecó, que existem projetos muito mais avançados, tecnológicos, na questão da coleta e na destinação final do lixo. Nós apresentamos esse projeto também.
problema sério da nossa cidade, que a nossa cidade enfrenta no setor econômico hoje. Foi criado um distrito industrial, além do que nós já tínhamos, isso é muito bom para a cidade, e nós louvamos essa atitude. Até eu participei da construção, auxiliei na construção desse novo distrito, mas nós temos um problema que nós não conseguimos sanar. E nós não estamos vendo uma luz para solucionar esse problema, que é a dor dos empresários hoje da cidade, que geram emprego, que geram postos de trabalho, que geram a economia do município, que é a falta de mão de obra. Nós temos que saber o porquê que nós não temos mão de obra. Hoje nós temos um déficit de mão de obra em torno de 2.000 pessoas em Erechim, hein? Isso as empresas, os empresários têm essa dor. Hoje existe na cidade de Erechim, para minha surpresa, até canibalismo nesse sentido, se posso usar essa palavra, um empresário indo buscar o funcionário da outra, entendeu? Nós não estamos criando isso, nós não estamos sabendo o porquê que nós não temos essa mão de obra. As pessoas estão indo embora de Erechim, muitas delas. Então nós temos que ter essa visão. Existem algumas soluções para isso. Um grande setor habitacional, um projeto de qualificação que existe, mas eu acho que não é só ele que pode solucionar esse problema. Essa é a maior dor dos empresários. Tu fale com qualquer um deles, é a falta de mão de obra hoje. E nós temos esses caminhos aí que nós apresentamos, e eu vejo muitos deles hoje, o atual prefeito falando sobre eles e implantar. E isso nos deixa uma certa alegria. Isso para mim, e com o maior respeito que eu tenho, ele é bom porque tu sabe que tu estava no caminho certo, nós estávamos no caminho certo. Porque quando você faz parte de um grupo político que apresenta um projeto para a sociedade, você vota nesse projeto e em quem está representando esse projeto. E nós apresentamos esse projeto alternativo e hoje muitas das coisas que nós apresentamos está sendo, pelo menos, discutida no atual governo municipal. Isso para mim é motivo de satisfação, porque nós estávamos no caminho certo, pensando no futuro. Então nós, desta última eleição, nós também falávamos muito na questão do peso da máquina pública, né? Nós não podemos mais hoje ver o que a gente está vendo, né? A máquina pública pesada, né? Tu gastar quase 50% com despesa de pessoal, né? Sobra muito pouco para investimento, né? Tu tira a parte constitucional da educação, tu tira a parte constitucional da saúde e você vê a máquina pública pesada, inchada, né, para que se possa fazer investimento, que a cidade possa crescer. Nós somos polo de uma região norte do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que impulsionar a economia, não só de Erechim, mas isso poder refletir nos municípios da região e a gente crescer como região, e Erechim tem essa obrigação. Nós temos a questão da saúde hoje, que é um problema muito sério na cidade de Erechim, e aqui eu faço um parênteses, que a questão da saúde, um parênteses dizendo o empenho, da força e do trabalho dos funcionários públicos da área da saúde. O problema é a questão de gestão de saúde, não são os funcionários da saúde, como tentaram lá no passado jogar numa campanha eleitoral. Mas o problema do Hospital Santa Terezinha, a nossa fundação, o Hospital Santa Terezinha, que ali, durante o período eleitoral, os números que nós tínhamos, que nós apresentávamos, tinham um déficit de quase R$1 milhão por mês, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Então nós temos que ter chegou o tempo, no momento em que nós estamos vivendo, que nós temos que cuidar das pessoas, e a saúde é algo principal. Nós não podemos deixar as pessoas nas filas de espera, nós não podemos deixar as pessoas sobrecarregadas no plantão do Hospital Santa Terezinha, embora o hospital tenha um trabalho reconhecido, mas aí não é a questão do trabalho pessoal das pessoas, dos médicos, dos funcionários que aí estão, é problema de gestão, de estrutura e de investimento do que nós queremos. Então, não, esse modelo que está aí, ele não funciona, já foi provado ao longo dos anos que ele não funciona. Nós temos a questão, só para mim complementar, da saúde, a questão das UBSs, né? Hoje, o que sobrecarrega o Hospital Santa Terezinha? O horário das UBSs, né? Hoje o pessoal tu trabalha o dia inteiro, o funcionário chega em casa, tem um problema de saúde, a UBS está fechada, tem que ir a UPA está fechada, trabalha até 19 horas,
as unidades básicas de saúde até 5, 5h30 da tarde. Então nós temos que ampliar esse horário para desafogar o Hospital Santa Terezinha e fazer parceria com o Hospital de Caridade, com o Hospital Santa Mônica, com o Hospital da Unimed. Nós temos como fazer, nós temos 4 hospitais aqui dentro da cidade de Erechim e o SUS está sobrecarregado no Hospital Santa Terezinha. É lógico que nós temos que ter uma visão da baixa, da média, da alta complexidade do que nós podemos distribuir para não ficar sem os investimentos no Hospital Santa Terezinha, mas é preciso ter essa visão de juntar esses hospitais e ter uma visão diferenciada do que está tendo até agora. Essa questão do hospital, ela existe desde quando o hospital foi adquirido pelo município, né? Mais ou menos existe sempre esse lamento recorrente aí de que é deficitário, enfim e tal. O senhor faria diferente só buscando, digamos, essas parcerias que o senhor citou, ou teria alguma coisa diferente? Eu vi há poucos dias o prefeito dizendo que o Hospital Santa Terezinha é o maior plano de saúde que o Alto Uruguai tem. Não, e ele está correto. Sim. Eu acho que o Hospital Santa Terezinha é o que é a porta, é o que atende a maioria do nosso povo. Ele está correto nesse ponto. Mas o que nós estamos fazendo? Por que o hospital tem esse déficit de quase 1 milhão por mês? Esses eram os números. Por quê? Por quê? Porque a máquina lá está inchada e o governo, a máquina do hospital administrativa, ela não tem uma visão diferente e o governo do estado não aporta os recursos que tem que aportar aqui. Porque a saúde hoje ela é competência do estado e do município. Hoje nós temos aí uma região toda, o Hospital Santa Terezinha atende hoje na alta complexidade, não só a região do Alto Uruguai, como a região lá de Palmeira das Missões, Frederico, Sarandia, região Nordeste. Então o nosso hospital ele tem uma gama de atendimento muito grande. E nós estamos vendo o hospital, se não me engano, é o segundo hospital que mais atende nesse quesito do estado do Rio Grande do Sul. E não recebe os recursos que teria que receber. A personalidade jurídica dele, para mim, está equivocada também, né? Uma fundação pública de direito privado, nós temos que ter um estudo muito grande em cima disso para mudar a personalidade jurídica hoje do hospital. O hospital não tem filantropia, o Hospital de Caridade tem filantropia. Hoje, se nós queremos fazer, por exemplo, o grande problema da saúde também, que é a hemodinâmica aqui em Erechim, né? Nós, pelo SUS, só em Passo Fundo, né? Para nós credenciarmos a hemodinâmica aqui, teria que ser credenciada no Hospital Santa Terezinha. E hoje os equipamentos, o que tem uma estrutura muito grande é o Hospital de Caridade, em cima desse tratamento de cardiologia. Então essa parceria ela é importante, essa discussão que se faz. O senhor fomentaria, digamos assim, chamaria o Hospital de Caridade para uma conversa, assim, buscando realmente a efetivação de uma parceria, porque aí depende dos dois lados também, não apenas de um. Eu acho que hoje ela é essencial, esta parceria, porque claro que tu tem que ter um equilíbrio muito grande no seguinte sentido: tu não pode tirar do Hospital Santa Terezinha aqueles segmentos, tipo cardiologia, onde o SUS paga mais e passar por Caridade. Nós temos que ter um equilíbrio. Tem o que se paga melhor, tem o que se paga menos. O Hospital de Caridade teria que assumir algumas coisas também boas e teria também que assumir algumas coisas que não reverte em recursos numa forma mais volumosa também. Mas essa parceria teria que ser feita, nós teríamos que sentar. Secretaria da Saúde, Administração Municipal, Hospital... aliás, quero dizer uma coisa aqui, o Hospital de Caridade hoje lá, com o Gali e com o meu amigo Lazier, tem feito lá um belo trabalho, né? O hospital também foi um hospital construído pela comunidade de Erechim, tu conhece bem a história do Hospital de Caridade, o trabalho que eles têm feito lá e as dificuldades que eles têm enfrentado, né, nos últimos tempos. E estão levando aquele hospital de forma digna e com uma administração competentíssima. Então eu acho que o hospital pode ser sim um grande parceiro do município, da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, e a gente tentar amenizar com o conhecimento que ela tem, com os profissionais que ela tem, que tem um profundo conhecimento na área de saúde, nós podermos amenizar esse problema da saúde no município de Erechim, que também não é só em Erechim, é geral. A questão do lixo, o senhor romperia esse contrato ou iria, não sei se é possível ou não, o senhor ia buscar uma outra fórmula
efetiva de que, enfim, me parece que existe um contrato aí e deve ser cumprido, enfim. Olha, se não me engano, eu não quero aqui afirmar de forma definitiva, se não me engano, é um contrato emergencial que tem ainda com o lixo aqui há muitos anos, né? Nós teríamos que ter uma visão um pouco diferente. O que foi apresentado? Nós temos aqui o CODER em Erechim. O CODER representa todos os segmentos aqui da nossa sociedade, as entidades, e tem lá pessoas qualificadíssimas. Nós temos lá uma assessoria gratuita através do CODER nos mais diversos segmentos que envolve o poder público. Então, essa questão também, eu sei que o CODER já esteve também em Chapecó, da mesma forma que nós tivemos na época ali, que antecedeu o período eleitoral, visitando e conhecendo o projeto. Hoje existem projetos de containers lá, containers subterrâneos, né? Nós não temos nem os containers normais aqui em Erechim, lá já existe um projeto dos containers subterrâneos. E a forma com que você faz essa coleta hoje é totalmente equivocada. Agora, o que nós não podemos apresentar para a sociedade é fazer uma audiência pública para tratar desse assunto que já foi feita na Câmara de Vereadores, num horário onde as pessoas não estão disponíveis, e não chamar técnicos para discutir isso e nós apresentar um contrato para 30 anos. Aí tu começa engessando as coisas, né? Para nós discutir um contrato de 30 anos, tanto para o lixo quanto para a água, nós temos que discutir isso exaustivamente. Chamar as entidades da nossa cidade, chamar a iniciativa privada, chamar as entidades sociais, econômicas, através do CODER, que foi criado para isso, para ter uma visão de cidade para 10, 15, 20, até para 50 anos. Lá nós temos, eu participei do CODER em algumas oportunidades e sei disso que eu estou falando. Nós temos potencial lá para nós analisarmos, vermos o que nós queremos. Então, hoje a administração municipal, a questão de gestão, primeiro, no meu ponto de vista, ela não pode ser pesada da forma que é. Segundo, nós temos que fazer parcerias com a iniciativa privada, com as entidades sociais, chamar essas entidades e poder discutir a cidade que nós queremos aí para frente. Hoje não se tem mais espaço para se fazer política amadora, né? A gestão ela é muito séria e ela evolui muito. Ela evolui muito. E as boas ideias hoje, elas não têm donos, mas elas têm origem. Então, as ideias que nós apresentamos, eu fico feliz de ela poder estar sendo implantada agora. Mas a nossa cidade, ela necessita urgentemente de fazer essa espinha dorsal em muitos segmentos. Eu não falei aqui da questão viária, da questão do trânsito, que é muito difícil na nossa cidade aqui. Temos que avançar nesse quesito, porque as perfumarias é normal, mas essa espinha dorsal, se nós não acertarmos elas, a cidade vai ficar travada por muito tempo. E aí, consequentemente, nós vamos ter o problema que eu falei anteriormente. Nós vamos ter problema de falta de mão de obra. Qual é o atrativo que as pessoas têm para ficar aqui em Erechim, para estar aqui em Erechim, né? Para poder colocar sua mão de obra à disposição do setor produtivo da nossa cidade? Então, tudo isso tem que ser analisado, estudado, tem que ter E lógico que ninguém é salvador da pátria que vai resolver todos os problemas de uma hora para outra. A cidade está encaminhada, mas eu acho que o tempo que o atual prefeito está, ela podia estar num estágio muito mais avançado, porque a sequência de mandatos, ela te dá condições de tu fazer. E também, por um outro lado, o ponto negativo é tu ficar por muito tempo e tu perder o ânimo, a vontade, a visão de tu poder avançar em muitos setores que não foi avançado. E essa alternância de poder foi o que nós apresentamos lá. Acho que a cidade necessita de novas lideranças. Nós vemos a nossa Câmara de Vereadores hoje, alguma parte foi renovada, mas eu acho que ela tem que ter uma atuação muito mais forte. A Câmara não pode ser distribuidora de recursos, ela tem que fazer o seu papel, que é legislar, que é fiscalizar o Poder Executivo, que é estar auxiliando o Poder Executivo em algumas matérias importantes, buscando essas parcerias com essas entidades que eu aqui já mencionei. Agora, quando tu vê uma Câmara de Vereadores que num ano eleitoral trabalha e se vota e se apresenta um projeto, se inclui no projeto na lei orçamentária para 2025, ou mais de 11 milhões para serem distribuídos para entidades, aí fica difícil, né? Aí tu tá tirando a função do vereador. É a mesma coisa que eu te disser para ti aqui hoje, a cidade discute há muito tempo um deputado federal, mas é uma discussão muito rasa, no meu entender, com todo respeito às pessoas que pensam diferente.
Nós pensarmos em ter um deputado simplesmente porque ele tem emendas para trazer para a cidade, é importante? Claro que é importante. É do jogo, tem que saber jogar esse jogo, sim. Mas está muito acima disso essa discussão de nós ter um deputado federal. Nós temos que ter uma voz lá no Congresso Nacional que fale da região do Alto Uruguai, das nossas necessidades, que discuta lá o pacto federativo, que venha mais recursos na mão dos governadores e dos prefeitos e não fique concentrado na União. Isso é muito mais importante, ter um deputado federal de uma região, do que simplesmente distribuir verbas. E assim está a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem que ser mais ativa nesse processo. Eu passei por lá, na minha época não tinha isso. Né? Mas hoje... Isso o senhor está se referindo às emendas? As emendas. As emendas que os vereadores têm. Eu penso assim, é que as entidades, e aqui eu quero dizer assim, ó, as entidades que estão me ouvindo, as entidades têm todo o direito de receber o auxílio do poder público, mas não através do poder legislativo, que não tem essa função. Isso tem que ser através do Poder Executivo. Elas têm o direito de receber e devem receber. Então, foi distribuída no ano. Se discutia isso no ano eleitoral. Para se colocar, e no mês de novembro foi votado a lei orçamentária para 2025 e foi incluído 11 milhões e pouco, 11 milhões e 250. Em 4 anos, isso dá 45 milhões. Então, tu tira até a competitividade do pleito eleitoral para os vereadores. De que forma hoje, como a gente vê hoje um deputado federal com dificuldade de se eleger, porque existe na mão do deputado federal as emendas, e é uma via de mão dupla, vai emenda, vem voto, é mais ou menos assim, não vamos tapar o sol com a peneira, porque é isso que acontece. Então, daqui a um pouquinho está se municipalizando isso. Está se dando para os vereadores um poder de colocar recursos, né? E um recurso que é nosso. Então, o dinheiro é nosso, vai para o governo diz, olha, você vai lá agora e escolhe as entidades que tu quer e tu distribui. Esse modelo de emendas, não sei se é nesse valor aí, é só de Erechim ou é de outros municípios também? Eu não tenho conhecimento, acho que deve existir em outros municípios. Aqui, na época que eu fui vereador, não existia isso, né? Mas agora ela está se colocando, né? Nós já discutíamos essa questão. Para mim, a questão dos deputados federais, os recursos, das emendas que ele tem, eu tive em Brasília, eu fiquei 16 anos na Câmara, fui 2 vezes a Brasília. E uma das vezes eu tive acompanhado num prefeito da região aqui. E o prefeito visitou o deputado, solicitando encaminhamento de um projeto, de alguns recursos. O deputado abriu a gaveta, puxou uma lista lá e olhou, mas prefeito, eu só fiz tantos votos lá na sua cidade e agora o senhor veio me pedir recursos. Isso eu vi, eu testemunhei isso que acontece. Então, a questão política, ela tem que mudar esta forma, né? Então, deputados federais, discutam o pacto federativo, discutam a questão da reforma tributária, discutam a reforma administrativa. Um país que foi administrado pelo presidente Bolsonaro, que tinha 21 ministérios, e no atual governo tem 38 ministérios, o peso da máquina pública para que a gente pague esta conta é muito grande. Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. Somos a Uniprime Sul, instituição financeira cooperativa guiada pela evolução. E foi esta motivação que nos trouxe até aqui. Desde 1996, nossa missão é unir médicos e empresários com esse mesmo propósito. O espírito de quem quer crescer, cooperar e se desenvolver de forma cooperativa e colaborativa. Progredir, cooperar, evoluir, acreditar. E conseguimos. Criamos laços, firmamos parcerias e formamos vínculos que vão além. Acreditamos, crescemos e chegamos até aqui com uma sede administrativa, 5 agências, 3.000 cooperados e mais de 400 milhões em ativos. A Uniprime Sul é a instituição financeira cooperativa completa
para quem compartilha desses valores. Aqui, o associado é dono. Aqui, o interesse do cooperado está no centro das nossas tomadas de decisões. E desta forma, o cooperado participa ativamente de todas as decisões. Venha evoluir e viver o lado Prime da vida com a gente. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o vice-presidente do Partido Liberal de Erechim, Hernani Melo, que concorreu à prefeitura e não teve êxito, enfim, né, eleitoral. O prefeito Polis foi reeleito. Quem é que elege o prefeito? Quem é que elege o prefeito? É a classe média, é a classe que está um pouco abaixo da classe média. O senhor falou antes, eu tenho ouvido muito, né, e não tenho como comprovar, que é um misto de tudo, inclusive muito com a participação da elite da cidade, né, elite econômica, dá para se dizer, e política até, né, e não que isso esteja errado, absolutamente, mas que é difícil tu encontrar um empresário que abra o jogo e que diz para quem é que ele está trabalhando realmente. O senhor disse que nós temos distrito industrial. Como é que o senhor vê esse conjunto? Quem é que votou no senhor? Quem é que votou no prefeito Polis? É uma pergunta difícil de responder, né? Mas eu acho que a eleição ela tem algumas coisas que elas predominam para a vitória ou não, né? Primeiro, o trabalho, né? Eu acho que longe de mim aqui só fazer críticas ao atual governo. Eu acho que tem algumas coisas boas que a cidade avançou em alguns setores. Deve ter, porque né? Está 4 mandatos. E isso leva-se em conta. Mas também o que pesa muito principalmente para te ter uma ideia, eu sou totalmente contra a reeleição. Porque eu sou a favor de tu aumentar um ano, colocar 5 anos e tirar a reeleição. Em todos os níveis? Em todos os níveis. Porque primeiro ano, se tu entrar como um administrador, vamos pegar aqui o nosso exemplo municipal, tu monta a tua equipe de governo, tu bota teu projeto de governo em prática, no segundo ano tu governa, no terceiro ano, se tu tem que tomar alguma medida que ela é impopular, tu começa a segurar porque tu está pensando na eleição. E se tu não tem isso, tu administra todos os anos, tu tem que fazer uma administração, uma gestão pública sem a preocupação de fazer com que a cidade avance. Não se são medidas impopulares, mas elas são necessárias, elas têm que ser feitas. E muitas vezes a gente não vê isso. E também, né, a força de quem está no governo, né, a força dos cargos de confiança, a força dos FGs, a força dos quem tem GS, tudo isso soma numa campanha, se forma um exército dentro do poder público que se vai às ruas. E o poder econômico, eu acho que também ele é muito forte nas eleições hoje, da maneira com que está se colocado, e não é culpa nossa aqui de Erechim, eu acho que o sistema a nível nacional
ele também está equivocado da forma que ele enxerga, da forma que ele vê e da forma que ele coloca. E se o jogo é esse, nós temos que seguir as regras do jogo, temos que fazer desta forma. Hoje, para ter uma campanha em Erechim, tu contratar a televisão, contratar a equipe de mídia, então tudo isso tem um custo muito elevado e muitas vezes os recursos não vêm de uma forma igualitária para todos os candidatos. Né? Agora, o senhor citou antes um elenco aí de vertentes, né, de áreas que o senhor faria diferente. Acha que nós estamos meio que atrasados nessa área. A área da saúde, a área do lixo, a área do estacionamento rotativo pago, enfim, essas áreas todas aí. Trânsito, né? O trânsito, diferentemente do rotativo pago, mas o trânsito... Viário. Né? Questão viária. Mas será que esse seu olhar está correto? Porque é o mesmo modelo que existia antes do prefeito Polis ser eleito. O prefeito Polis foi reeleito quando isso já estava mais ou menos... Era esse modelo que havia nessas áreas. Hoje, eu, com muita tranquilidade, com muito respeito, eu fico muito feliz aí pelos quase aí 14 mil votos que nós fizemos, aí em torno de quase de 25% dos votos da eleição. Eu estava fora, como eu te disse antes, há 8 anos. Os demais candidatos estavam com mandato, prefeito ou de vereador, e nós tivemos que, perante a questão de conhecimento das pessoas, nós tivemos que nos apresentar de novo e apresentar esse projeto. E esse projeto, para mim, na situação que nós estávamos naquele momento, juntamente com o PP, que foi um parceiro muito importante, juntamente com o Podemos, que foi um parceiro muito importante, nós juntamos aí quase 50 candidatos a vereadores no nosso grupo. Tá? Então, as pessoas entenderam que esse processo, que esta forma de fazer governo, ela poderia ter um acréscimo de um pensamento novo, de ideias novas. E quando tu muda ideias, tu muda o formato de tu ver a forma de fazer a gestão, deixando em pleno funcionamento tudo que tem de bom, as coisas que deram certo no município, mas com uma visão diferente, de um grupo político diferente, que possa enxergar algumas coisas que o atual modelo implementado não está fazendo. E quando eu te falava no primeiro bloco sobre isso, então eu acho que como gestor tem algumas coisas que faltam elas serem feitas com uma rapidez um pouco maior. E isso não vai sair da cabeça só do prefeito. Isso tu tem que ter um grupo de pessoas que pensem, pessoas qualificadas dentro dos segmentos, que é a questão do recolhimento do lixo, que eu falei aqui em Erechim, da destinação final, que é a questão do abastecimento da água. Por exemplo, Chapecó e Concórdia já estão buscando água no Rio Uruguai, com dificuldades também. E nós estamos atrasados, nós não temos ainda qual o caminho a seguir. O Rio Leãozinho, o Rio Ligeirinho, que abastece a barragem da Corsã, tem uma lâmina de 10 centímetros de água. A transposição do Rio Cravo, que foi falada, propagada na mídia, ela também é finita, ela está se acabando. E isso é uma questão de saúde pública, é uma questão de sobrevivência, não só de vida, mas economicamente também. A falta de água pode causar um caos na nossa cidade. Então isso não pode, isso tem que ter uma rapidez, uma celeridade muito maior do que nós estamos vendo no momento. A questão da saúde da mesma forma, ela requer uma rapidez um pouco maior do que a gente está vendo. Então tem pontos cruciais e essenciais que nós temos que botar como prioridade para a cidade a médio e a longo prazo avançar. O CODER discute muito isso, mas o CODER é um conselho consultivo. Ele pode te oferecer alguns subsídios, mas quem tem que executar é o poder público, que tem que fazer esses processos, fazer com uma maior rapidez, com eficiência, com qualidade, para que a gente possa avançar e nos demais setores. Né? Nos demais setores, isso vem junto com a sociedade. Erechim é uma cidade tão importante no cenário nacional. Nós somos uma região polo da região norte. Nós temos algumas dificuldades, que é a questão de estar longe da capital. Nós estamos no extremo norte, as coisas demoram mais a chegar aqui em termos de investimento público.
Mas qual é o que tem a nosso favor aqui? Nós temos um povo muito capaz, nós temos um grupo de empresários que são empreendedores, que são visionários, que investiram aqui. Nós temos uma capacidade de entidades que auxiliam dentro desse contexto da própria administração municipal e principalmente que levam a cidade de Erechim. Então nós temos um povo qualificado, povo formado por etnias europeias, né? Quando chegou aqui trouxe conhecimento, né? Trouxe o conhecimento e desbravou essa terra. O que falta é isso estar intercalado com o poder público, né? Eu não estou dizendo que o prefeito não tenta fazer isso, mas em alguns pontos nós temos que fazer a crítica. E a crítica ela é respeitosa, ela não é de outra forma. Existem pontos que têm que ser levados mais a sério e com mais rapidez. O que o senhor pretende fazer da sua vida política daqui para frente? Olha, Odi, eu passei por essa experiência e eu estou muito, embora, como eu te falei, a gente não obteve o êxito na eleição, mas nós ficamos em segundo lugar, nós fizemos uma bela votação. Eu sou grato à população de Erechim que me recebeu, que entendeu que nós poderíamos contribuir com a cidade de Erechim. Nós, a nível de partido, né, o PL foi um partido que cresceu bastante aqui na cidade. Nós, se fizermos um comparativo da eleição de 2020 para a eleição de 2024, nós não tínhamos representantes na Câmara, nós temos 2 vereadores na Câmara hoje. O partido, na eleição majoritária, nós aumentamos em número de votos em torno de 250% a mais da eleição de 2020 para a eleição de 2024. Então, nós nos estabelecemos na cidade com o projeto. Nós sabemos que o PL hoje tem uma questão programática, que é a questão da livre economia, que é um partido mais conservador nos costumes, né, que tem esse e que nós sabemos que hoje nós estamos estabelecidos, nós crescemos. As próximas eleições, eu acho que agora o momento é nós estamos aí fazendo muitas reuniões, nós não paramos ainda. Nós olhamos para a cidade, lá para o futuro da cidade. O PL? O grupo político que se envolveu. O senhor guarda algum ressentimento com os republicanos? Ou não, de forma nenhuma. Com o candidato que representou o partido? Não, de forma nenhuma. Eu acho que eu entendia sempre que nós devíamos estar juntos e trabalhei muito para que a gente estivesse junto na última eleição. Mas é um direito, eu respeito muito, né? Eu acho que sempre teve esse propósito. Assim como respeito também a questão do PP ter ido para o governo municipal, embora respeito e às vezes não entendo, né? Porque quando você entra num governo, você entra com um projeto, o que você pensa para a cidade, né? E o PP está aderindo a um projeto. Mas eu tenho muitos amigos lá, eu acho que o PP é um partido que contribuiu muito com a cidade de Erechim, nos mandatos que teve, o prefeito Eloy Zanella, com o grupo que cercava o prefeito. Eu acho que a cidade também teve muitos avanços naquela época, cada um dando a sua contribuição, e eu tenho certeza que nós estamos ainda hoje, como eu te falei, nós estamos nos reunindo com o grupo político, nós estamos trabalhando, nós estamos discutindo, nós estamos observando, e hoje nós não fizemos política aquele de dar coice na canela, a gente quer orientar. Se tiver a oportunidade de nós dissermos, olha, o nosso caminho é por aqui, e auxiliar nesse momento, independente de ser o prefeito que nos venceu a eleição, nós vamos fazer. Que informações o senhor tem como vice-presidente de um partido, acho que o partido com a maior bancada na Câmara, com relação a um candidato ao governo do Estado? O partido, agora para essas eleições aqui, certamente vai ter candidato ao governo do Estado, vai ter candidato a senador. Hoje nós temos uma grande liderança, que é o deputado federal Zuco, que está liderando esse processo, juntamente com o presidente do nosso partido a nível estadual, que é o deputado Giovanni Cherini. O partido foi um dos partidos que mais cresceu no estado do Rio Grande do Sul também, não foi só em Erechim, seu crescimento foi a nível de estado, a nível de Brasil. Então nós temos hoje a obrigação de apresentar um projeto para o governo do estado, e nós estamos discutindo muito isso lá, e certamente o partido será representado por um candidato a governador, por um candidato a senador, com nominata cheia para deputado federal, deputado estadual. Nós temos uma liderança hoje do nosso partido aqui, que é o deputado Paparico Bach, que é um deputado estadual. Ele deve concorrer à reeleição?
pelo que o senhor sabe, ou tentar uma cadeira em Brasília? A princípio ele concorre à reeleição a deputado estadual. Eu sempre digo, nós lutamos muito para ter um deputado estadual. Então hoje nós temos um deputado com residência em Erechim, que conhece a região Alto Uruguai, que conhece a nossa cidade, que tem sido uma voz na Assembleia Legislativa da região do Alto Uruguai. E a gente fala muito em união, né, da região, né? Eu acho que quando nós conseguirmos ter uma maturidade de estarmos acima dos partidos e pensando mais na região, nós vamos priorizar o que nós temos hoje. Então se fala em eleger deputado federal e estadual, mas cada partido pensando em lançar candidatos. Nós estamos fazendo ao contrário, nós estamos trabalhando, estudando. Hoje existem nomes dentro do nosso partido, mais que um nome que pode concorrer a deputado estadual, deputado federal aqui em Erechim, mas nós certamente estamos fazendo essa conversa para que a gente possa unir e não dividir ainda mais aí, né? Pensando na nossa região, pensando no estado do Rio Grande do Sul, eu acho que o partido do PL pode contribuir muito, e tem contribuído, né, de forma muito significativa, né, sendo hoje essa... O PL tem algum prefeito pela região? Eu não estou lembrado. A região do Alto Uruguai, juntamente com a região Nordeste, foi a região que mais o PL elegeu. Aqui na região do Alto Uruguai nós temos 5 prefeitos, nós elegemos 5 prefeitos, nós temos a segunda maior partido... Centenário é de quem? Hoje tem o MDB, que elegeu mais, e o PL foi o segundo. Nós temos a prefeitura de Getúlio Vargas, nós temos a prefeitura de Sertão, nós temos a prefeitura de Barão de Cotegipe, nós temos a prefeitura de São Valentim e nós temos o prefeito em Centenário. Esses 5 municípios hoje são administrados pelo PL. E um número grande aí de vereadores em toda a região do Alto Uruguai também. Hernani, nós temos 2 minutos, eu vou deixar o senhor à vontade para o senhor discorrer sobre qualquer tema que o senhor quiser, e fique à vontade nesses 2 minutos aí. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui e também dizer que quando a gente fala sobre alguns segmentos da sociedade, fala das nossas ideias, dos nossos projetos, do que nós tínhamos e o que nós continuamos a ter e a pensar para o futuro da nossa cidade, é numa forma única e exclusivamente de contribuir com a nossa cidade. Hoje a gente respeita a eleição do atual prefeito, o que nós poder contribuir nós vamos estar ajudando, mas nós também pensamos que nós podemos ali na frente poder estipular um projeto também liderado pelo PL, liderado pela direita de Erechim, principalmente pela direita, juntando partidos que pensam semelhantes, que têm essa visão que nós temos também, e contribuir com a nossa cidade. Para finalizar, agradecer a todas as pessoas que nos receberam durante a campanha, todas as entidades, aquelas pessoas que contribuíram com o nosso projeto. E eu, embora a gente não obteve o êxito, eu saio muito gratificado por saber que a nossa cidade tem um potencial muito grande. A nossa cidade tem pessoas com capacidade de fazer a nossa cidade ser projetada ainda muito mais do que ela tem sido, respeitando quem está, mas também projetando o futuro de uma forma diferente, com a alternância do poder. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, nós agradecemos também a presença aqui, então, do vice-presidente do Partido Liberal, do PL, aqui do município de Erechim, Hernani Melo, que todo mundo conhece aí, né? Esteve na Câmara de Vereadores por 4 mandatos, enfim, acho que até integrou um período o atual governo, né? No passado aí, e ficamos muito gratos e estamos à disposição para ir. Pretendemos conversar mais, entendemos que alimentar essa conversa para saber o que as pessoas que estão dispostas a comandar o município, o que elas pensam, enfim, eu acho que isso é muito importante, é muito interessante. A todos aí de casa, muito obrigado, uma boa noite e até uma próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece?
Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.